Olá, Nelson, tudo bem? Então, Nelson, eu conversei com o Lucas e ele mostrou interesse de fazer um trabalho com a gente, no sentido assim de fazer alguma coisa como voluntário, né? Um aluno de pós-doc voluntário. Então, eu estava dando uma olhada naquele artigo lá do Arrhenius, do Arrhenius, e eu estava olhando as contas lá, né? Então, a gente tem lá a equação do Arrhenius, né? Quando a gente olha isso no sentido matemático, a gente tem um problema seguinte, que tanto a função ln quanto essa função que está aqui, elas são funções que explodem na origem, né? Então, se a temperatura, por exemplo, ela é muito próxima de zero, então essa função aqui explode, essa função explode. Então, tratar a derivada no sentido clássico é meio complicado. Então, a gente precisa ir para uma teoria um pouquinho mais sofisticada, sabe? Então tem uma teoria aqui, que é a teoria das distribuições, que você usa para você tratar com esse tipo de funções. Por exemplo, a delta de Dirac, né? A gente é acostumado a trabalhar com a delta, mas a delta não é uma função, é uma distribuição, né? Então a teoria de distribuições, ela é mais adequada para poder trabalhar com esse tipo de funções assim que possuem singularidades, né, que são mais irregulares, né? Então eu estava dando uma olhadinha aqui. Aí tem uma conta que a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode pegar aqui e chamar o y de t como sendo ln de kt, e a gente pode chamar de uma certa g de t e sobre r t ao quadrado, certo? Então, quando a gente faz isso, essa equação aqui a gente pode escrever desse jeito, né? d de yt igual a g de t, certo? Se eu olhar a derivada fracionária no sentido das distribuições, eu posso escrever essa equação aqui como sendo a derivada da y de t, produto com convolução com φ1 menos alfa, né? Igual a g de t. Quem que é essa aqui, essa φ1 menos alfa? É aquela função de Genfalsch-Love, né? É interessante que essa função aqui, o que acontece? Dependendo do índice aqui, ó, por exemplo, φ de menos n é igual a ΔN, onde ΔN são as derivadas da delta, né? Então, existe uma relação entre essa função de Genfalsch-Love e a delta de Dirac. E a função delta de Dirac, ela funciona como se fosse um elemento neutro aqui do produto convolução, né? Então, o que acontece? Então, essa equação de ordem fracionária, eu posso escrever como essa equação envolvendo um produto convolução, né? Certo? O que vai acontecer, ó? Eu posso usar uma certa propriedade aqui, eu posso passar essa derivada aqui, ó, do produto convolução aqui para a função φ1 menos alfa. Quando eu faço isso, né, isso vai ficar y de t convolução φ de menos alfa igual a g de t. Certo? Ok. Então, se eu voltar lá para y de t, o que eu posso fazer? A y de t, eu posso escrever como sendo y de t, produto convolução com a delta de Dirac. Porque a delta no produto aqui convolução, ela funciona como se fosse esse elemento neutro, né? Mas a delta de Dirac, eu posso escrever isso como sendo a φ de menos alfa convolução com a φ de alfa. Certo? Tudo bem? Aí o que eu posso fazer? Eu posso escrever isso como sendo y de t
convolução com φ de menos alfa, convolução φ de alfa. O que vai acontecer aqui, ó? Mas a y de t convolução com φ de alfa, quem que é? Ó? É a função g de t. G de t convolução φ de alfa. Isso quer dizer que a gente consegue isolar y, ó, achar uma solução. E isso aqui é uma equação integral. Se eu for escrever por extento, eu posso escrever isso como sendo y de t igual a 1 sobre gama alfa, a integral de 0 até t, de t menos u, alfa menos 1, de g de u, du. Ou seja, a gente pode escrever isso como sendo quem? Ó? Como sendo y de t. No caso lá, né, se eu voltar o y de t como sendo ln de kt, ln de kt igual a 1 sobre gama alfa, a integral de 0 até t, de t menos u, elevado a alfa menos 1, de e sobre r, u ao quadrado du, certo? Que é uma equação próxima que aparece no artigo lá do Arrhenius, certo? Então, assim, essas contas elas estão sendo feitas assim, sem muito rigor matemático, né? A minha única dúvida aqui acontece se esse produto convolução aqui vai ser associativo. Se a gente estiver trabalhando no sentido das distribuições, né? Essa é a dúvida que eu preciso verificar. Mas se tudo que está feito aqui é verdade, essas propriedades aqui, eu olhei aqui na dissertação, são verdadeiras, a gente pode voltar naquele trabalho lá do Arrhenius e talvez, em vez de fazer a dedução da conta usando a transformada de Laplace, transformada de Fourier, a gente pode usar a teoria de distribuições. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a teoria de distribuições é uma teoria matemática um pouco mais refinada, né? E se tivesse tudo certinho, né? Acho que fica uma justificativa matemática boa para chegar nesse modelo, né? Na extensão desse modelo. Então, é isso, tá? Então, caso o menino lá ele venha trabalhar com a gente, talvez isso aqui pode ser alguma coisa que a gente pode explorar, né? De voltar para aquele artigo do Arrhenius e reescrever ele, principalmente essa parte de justificar a dedução da fórmula, escrever como essa equação íntegro diferencial, né? Usar a teoria de distribuições para a gente justificar, né, a fórmula, né? Essa teoria é mais adequada para a gente trabalhar com essas funções que são mais, digamos assim, que tem essas explosões, etc. Tá? Então é isso, tá? Um abraço, Nelson.